Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, meus amigos, a Libertadores começou pro Flamengo com o pé esquerdo. E, mano, o Alcas, o time que está debutando, né, que é assim que o pessoal lá, né, os nossos vizinhos aí da América Latina falam, é com esse termo que eles utilizam para times estreantes na Copa Libertadores, eles venceram de virada, mano. Os caras venceram de virada. E assim, cara, tem algumas coisas nesse jogo. Quando o Flamengo jogou no final de semana contra o Fluminense, eu falei que foram dois jogos diferentes, dois jogos distintos do Flamengo. E no jogo de hoje, a gente também observa que foram dois jogos completamente diferentes. No primeiro tempo, o Flamengo se movimentava com uma maior inteligência. Era um time que conseguia construir mais jogadas, era um time mais encorpado, era um time que fechava mais os espaços e, de certa forma, né, tomava ali conta do jogo. Mantinha a posse de bola, não abria muitos espaços para que o Alcas criasse algumas coisas, era um time mais seguro de si. Só que, quando o Flamengo vai lá, faz o gol com o Matheus França, converte 1-0, termina o primeiro tempo e o Flamengo volta para o seu segundo tempo, cara, simplesmente no segundo tempo o time não existiu. Ah, Neto, mas pode ter sido a altitude. Cara, dificilmente eu acredito que seja isso. Eu acho que não era só uma questão de altitude, mas era uma questão de atitude. Foi isso que faltou para o time do Flamengo. O time veio deixando muito espaço aberto, o time veio tendo muitos erros de marcação, erros de construção de jogada, era um time que tinha erros na tomada de decisão, era um time que parece que não se definia, que não tinha uma personalidade tática formada para falar aonde deve acertar ou não, e o colchão não caiu aqui atrás. Eu não vou parar, eu vou continuar, mano. Era um time que não... As coisas estão estranhas, porque eu fiz um vídeo ontem que a porta bateu sozinha. E agora o colchão cai sozinho, mano. Eu tirei o colchão pra não aparecer na câmera, né? Agora o colchão cai sozinho. Então, assim, era um time totalmente desconfigurado. Uma coisa que eu não gosto, pessoal, assim, muitas vezes eu não gosto na insistência de certos técnicos em três zagueiros. O Flamengo entrou, tô com a escalação aberta aqui, basicamente ali, digamos assim, reserva, entre aspas, até porque tinha o Gabigol, tinha o Everton Ribeiro, então tinha jogadores que também atuavam, né? Era um time misturado. Na verdade, a gente não consegue entender com o Vitor Pereira, como eu disse, falta uma personalidade no time do Flamengo e uma identidade hoje, porque você não consegue entender com o Vitor Pereira se ele é um time reserva, se ele é um time titular, se ele é um time misto, você não consegue entender, mano, porque cada jogo... Ele faz uma reformulação, cada jogo ele muda algumas coisas e você não consegue distinguir basicamente o que ele quer com aquilo. Mas enfim, entrou com três zagueiros. Qual que é o problema dos três zagueiros? Muito espaços na ponta. Tem muitos espaços na ponta para o seu adversário. Aí você fala assim, mas espera aí, Neto, você tem os alas que dão apoio. Sim, mas e quando os alas não voltam? E quando a linha burra do impedimento ela não funciona? O esquema com três zagueiros deixa muito vulnerável. O Abel, ele já tentou utilizar três zagueiros, por exemplo, no time do Palmeiras. E não conseguiu, porque a época que ele usou três zagueiros foi a época que o Palmeiras mais levou gols. Então, assim, eu não gosto do esquema de três zagueiros. Eu acho que o esquema de três zagueiros... ele deixa o time muito vulnerável, deixa o time muito aberto a jogadas em profundidades. E quando essas jogadas elas encaixam, onde você tem velocidade, onde você tem ações explosivas, onde você tem transições mais rápidas, aí, meu amigo, se torna um problema. E foi justamente isso que aconteceu. No segundo tempo, o Alcas, ele parece que enxergou toda a vulnerabilidade tática dos três zagueiros do Flamengo. E todas as vezes eles saíam na frente. Todas as vezes eles saíam em vantagem. E detalhe, sem estarem impedidos. Sem estarem impedidos. Parecia que a defesa do Flamengo, ela se antecipava, os caras eles iam na alta profundidade e eles conseguiam fazer essa transição ofensiva de maneira assim, perfeita, onde não houvesse a linha de impedimento. E aí era um problema, porque em diversas jogadas o Alcas chegou com perigo. O Alcas controlou o segundo tempo totalmente. O Flamengo parou. Simplesmente você não via o time do Flamengo jogar. Você não via o time do Flamengo construir jogadas. Gabigol, mano, numa atuação muito abaixo a que ele costuma atuar. Everton Ribeiro, também errando muitos passes. Inclusive, né, um dos gols culminou justamente de um erro de transição de bola, de passe do Everton Ribeiro, onde ele errou totalmente o passe, o jogador interceptou e fez o primeiro gol do Alcas. E, cara, o negócio só não foi pior porque aquele gol, ele foi invalidado por causa da falta, né, que o lateral do Flamengo sofreu. Invalidação de maneira correta, a gente viu ali no VAR, então uma decisão muito correta do VAR em relação àquele gol.
Mas, cara, o Alcas teve total controle da partida no segundo tempo. E assim, qualquer torcedor do Flamengo, qualquer torcedor que estava assistindo o jogo, sabe que o Alcas merecia ter saído com a vitória. Agora, cara, a cabeça do Vitor Pereira vai vir a prêmio de novo, porque mais uma vez é um time desconfigurado em campo. As mudanças táticas que ele fez no jogo passado contra o Fluminense e deram certo, parece que foram acidentais, porque no jogo de hoje ele não enxergou essas mudanças. Ele colocou. Primeiro ele entrou com o Gabigol no lugar do Pedro, onde parecia que os dois iam alternar a posição. Aí, de repente, ele coloca o Pedro, mas o Gabigol continua. Então, assim, sabe, parece que ele não tem elucidado ainda o que ele quer taticamente para o time do Flamengo. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. E vamos aguardar, porque o próximo jogo é Bolívar e Palmeiras. Daqui a pouco a gente volta. Forte abraço a todos. Valeu, falou. Até mais.